Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito bem. O que a gente vai falar hoje? Qual que é o tema do nosso vídeo de hoje? Recompra da Vale 3 chama a atenção dos analistas. O que indica sobre as ações das empresas, o que isso quer dizer, o que isso representa para os investidores. Será que pode ser uma oportunidade, pode não ser? Por que isso está chamando tanta atenção dos analistas? O que isso significa na prática? Esse vídeo de hoje é apenas o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer aqui no canal. Sempre pegando uma notícia, um fato relevante, algo importante com relação a uma empresa, a um fundo imobiliário, ao cenário como um todo, o cenário macroeconômico, ao mundo dos investimentos. Algo que esteja sendo comentado e vou trazer sempre pegando um ou outro conceito e entrando de forma mais aprofundada nisso, para conseguir passar para vocês esse conhecimento. Qual que é o objetivo? Notícia, boato, ruído, isso vai sempre incomodar os investidores. Isso vai ser sempre uma coisa que vai ficar chamando a sua atenção o tempo inteiro. O meu objetivo aqui é fazer com que, ao longo do tempo, vocês consigam também interpretar, entender, compreender melhor essas notícias, conseguir filtrar o que é ruído de boato. Então, por isso, eu vou sempre pegar uma notícia, sempre pegar agora algo que está sendo comentado e tentar explicar de forma mais detalhada, mais didática e mais aprofundada. Esse aqui é apenas o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre isso. Inclusive, o segundo vídeo, muito provavelmente, vai ser sobre o varejo brasileiro está em risco com o anúncio da H&M no Brasil. Vejo o impacto nas lojas Renner. Vou falar sobre isso. A gente vai entrar mais a fundo no funcionamento das empresas de varejo. Provavelmente isso aqui vai ser o tema do nosso segundo vídeo desse tipo, dessa série de vídeos aqui que eu estou fazendo com esse fim. É claro que a gente vai ter os outros vídeos que a gente já está habituado aqui no canal. Mas o que a gente tem? Desde 2021, falando sobre a Vale, ela já anunciou programas de recompra de ações correspondentes a cerca de 25% das ações em circulação. Sequencialmente, a empresa vem fazendo essas recompras. Desde 2021, ela já recomprou quase 500 milhões de ações. Se a gente olha aqui, o primeiro programa foi anunciado em abril de 2021, 270 milhões de ações recompradas. O segundo programa, anunciado em outubro de 2021, 200 milhões. E o terceiro programa, agora anunciado em abril de 2022, do ano passado, 500 milhões de ações, cerca de 10% das ações em circulação. E o que os analistas estão achando? Eu gosto bastante desse movimento. É claro que anunciar uma recompra não significa que a empresa irá recomprar aquela quantidade, mas a Vale vem adquirindo seus papéis de volta, diz João Daronco, analista da Suno Research. A mineradora, em sua teleconferência do quarto trimestre de 2022, afirmou que já havia adquirido 683 milhões de ações. A recompra de ações é uma forma de distribuir os lucros aos acionistas muito semelhante aos dividendos. Eu vou falar sobre isso também e depois eu vou explicar o que a gente precisa levar em consideração para saber se Vale 3 é uma boa opção ou não, se essa recompra significa que a própria empresa está realmente acreditando que as ações estão baratas, se a empresa, que entende muito do negócio, está achando isso, pode ser que realmente seja uma oportunidade, o preço que ela está cogitando vender uma participação que ela tem em um dos seus negócios, isso pode colocar o preço da empresa num valor muito mais alto do que o patamar que ela está hoje sendo negociada no mercado. Isso aqui que o Thiago Reis falou, para mim faz muito sentido. A grande diferença entre a recompra e os dividendos é que os dividendos representam um retorno definido agora, enquanto as recompras simbolizam retornos incertos em algum momento no futuro, a depender da geração de caixa, da geração de valor que a empresa conseguir entregar, isso se você segurar as suas ações, obviamente. Mas antes, vamos falar um pouco sobre essa questão da recompra de ações. A recompra de ações, como eu disse, eu falei no vídeo de ontem, é outra maneira por meio da qual as empresas conseguem remunerar os acionistas, retornar dinheiro para o bolso dos sócios. A ideia é ela pegar o caixa, utilizar o caixa para comprar suas próprias ações no mercado, e aí depois de recompradas, essas ações são canceladas e deixam de existir. Então, por exemplo, vamos supor que a Vale tenha um valor de mercado de 300 bilhões de reais e 4 bilhões e meio de ações.
4,5 bilhões de ações. Ela decide pegar uns 30 bilhões do caixa, pegar dinheiro da empresa e recomprar cerca de 10% das ações em circulação. Depois ela vai cancelar. Quando isso acontece, as ações são recompradas, canceladas, e o número de ações em circulação passa a ser de 4 bilhões. Se a empresa realmente concluir esse programa de recompras, vai ser isso que vai acontecer. Nesse novo cenário, as ações passariam a representar participações maiores no capital social da empresa. Você tem menos ações em circulação, entendeu? Então, em outras palavras, se a Vale recomprar esses 10% das ações em circulação, desse último programa de recompra, ela pode comprar a totalidade, pode comprar apenas uma parcela dessas 500 milhões, mas aí ela aumentaria a participação relativa dos sócios em mais ou menos 12,5%, se eu não estiver errado. Aproximadamente 12,5% no caso aqui de recomprar 10% das ações. Outro ponto que eu queria destacar aqui, antes da gente partir para a análise dos indicadores, é esse aqui, a reforma tributária que está tramitando no Congresso deve apresentar algo na linha de tributação dos dividendos. E aí a Vale pode estar se antecipando a isso e testando novos formatos de recompensar os acionistas. Eu falei sobre isso no vídeo de ontem. A recompra, provavelmente em caso de tributação dos dividendos aqui no Brasil, se os dividendos começarem a ser tributados, vai ser o meio que as empresas vão encontrar para conseguir remunerar o acionista, dar meio que uma driblada nessa tributação. Provavelmente será o principal meio. E no que tange o minério, com o preço da commodity recuando, é possível que os proventos também caiam pela menor geração de caixa livre. O cancelamento de ações, nesse caso, impediria um recuo muito abrupto do dividend yield. Para mim, não faz tanto sentido. Quer dizer, até teoricamente faz, mas acredito que não. Mas o que a gente precisa entender aqui? Vamos analisar os indicadores da empresa para a gente entender a Vale. A Vale está sendo negociada com desconto? Aparentemente sim. P sobre R 3,74, um PVP de 1,62 e um dividend yield de 8,41%. Empresas como essa, o que a gente precisa analisar? Muita gente fica preso no lucro líquido. A Vale é uma exportadora de commodities. Receita em dólar vende muito para a China. O desempenho da economia da China, isso impacta muito o resultado da empresa. Não vou nem falar aqui do preço do minério de ferro, mas a gente precisa olhar para a rentabilidade. O ROI e o ROIC são dois indicadores que são muito importantes quando você vai analisar qualquer empresa de commodity. A empresa precisa ser eficiente também. A rentabilidade média dos últimos anos da empresa, como a gente tem aqui no Investidor 10, é de 15,75%. E se você analisar, rapidamente você vê que nos últimos 3 anos, essa rentabilidade está acima da média. Os piores momentos a gente teve aqui em 2019, 2015. E aí, quando a gente fala de rentabilidade, de ROIC, de ROI, muita gente também acaba se prendendo muito ao lucro líquido de empresas como a Vale. Olha aqui o retorno que a Vale entregou nos últimos 10 anos, um retorno muito maior que o do Ibovespa. Mas a gente percebe que até 2020, esse retorno ele vinha em linha. Quando o preço da commodity explodiu, aí sim a empresa conseguiu saltar e entregar muito em dividendos, em valorização das ações. A receita ela vem crescendo muito, mas o lucro líquido é muito instável. E é como eu disse, uma empresa como essa, que tem receita em dólar, exporta commodities, é legal você ficar de olho também na geração de caixa. A geração de caixa diz muito sobre o desempenho da Vale. A Vale ela tem uma conversão de caixa, como a gente pode ver aqui no relatório da empresa, de 62% do EBITDA. Outra empresa que tem uma boa conversão de caixa, de EBITDA em caixa, é a própria Sanepar. Isso depende muito do modelo de negócios da empresa, de como que esse resultado ele é consolidado. Mas esse EBITDA foi de 3,68 bilhões, foi bem menor na comparação com o mesmo período do ano anterior. E como que se deu esse fluxo de caixa livre aqui, que é uma métrica importante também de você analisar em empresas como a Vale. 739 milhões por conta de menor contas a receber, estoques maiores, teve despesas com Brumadinho, imposto, CAPEX, que é basicamente aqui o que a empresa precisa gastar para manter suas operações, outro fluxo de caixa livre das operações. Uma empresa que tem bom fluxo de caixa livre das operações é uma empresa que consegue pagar dividendos, remunerar o acionista ou pegar esse caixa livre e até investir
é para crescimento. Se a gente pega esse caixa livre aqui que ela conseguiu gerar, muito foi para recompras de ações e dividendos pagos. E nós já vimos que a rentabilidade é uma métrica importante. Você precisa analisar o ROI e o ROIC. Só que, além disso, o PVP também é importante, até porque não importa se a empresa tem um ROI muito elevado, se você paga muito caro na sua participação. Quando você compra uma ação, você está comprando um pedaço do patrimônio líquido, a menor parcela do capital social da empresa, você está pagando muito caro, muito acima do valor patrimonial, a empresa pode ter um ROI muito alto, não vai ser a sua rentabilidade. Essa vai ser a rentabilidade da empresa, de quem comprou ações com PVP igual a 1, teoricamente, não a sua. Então, você precisa analisar as duas coisas. Hoje a gente tem um PVP interessante, mas ele ainda está acima da média histórica. Um EV/EBITDA que já está abaixo da média histórica. É uma métrica interessante também para você analisar em empresas parecidas com a Vale. Por isso que a rentabilidade mínima, junto com os indicadores de valuation, P sobre L, PVP, EV/EBITDA, isso vai depender. A rentabilidade ela vai ser maior caso as características da empresa que você está analisando tornem ela mais arriscada. E o que torna uma empresa mais arriscada? Muita coisa. Eu poderia citar aqui alguns fatores. O endividamento, mais alto, mais arriscado. Para mim, isso não é um problema nas ações da Vale. Quando a gente olha aqui o endividamento da empresa, a dívida líquida sobre o EBITDA, isso não é um grande problema. Já teve uma dívida líquida em relação ao EBITDA muito maior. Dívida bruta com relação ao patrimônio, a mesma coisa. Em 2015 já foi muito maior. 2020 também já subiu. Mas endividamento não é um problema para as ações da Vale. Uma governança corporativa fraca, ruim, também não é. Isso pode tornar a empresa mais arriscada. No caso da Vale, para mim, não é um fator que torne a empresa mais arriscada. Um setor mais sensível à atividade doméstica, à economia doméstica. Para mim também não é o caso da Vale. Uma concorrência muito alta. A gente sabe que em commodities o que vale é a eficiência. Quem tem o menor custo acaba ganhando. A Vale tem um custo baixo e tem uma qualidade superior no seu minério de ferro. Então, ela vai jogar esse jogo das empresas produtoras de commodities. Mas essa concorrência elevada, isso para mim não representa um risco tão grande para a empresa no médio e longo prazo. E agora a instabilidade da receita, do lucro e da geração de caixa, isso também torna a empresa mais arriscada. E no caso da Vale, isso aqui faz todo sentido. A receita, o lucro, a geração de caixa é muito instável porque depende muito do preço da commodity. Por isso, o melhor momento para investir em empresas como a Vale não é quando o minério talvez está nas máximas e a empresa está gerando muito caixa, porque aí você vai pagar um múltiplo muito alto, vai estar de olho numa rentabilidade muito acima da média, e aí vai, às vezes, desalinhar suas expectativas, né, com relação ao retorno que realmente você vai conseguir ter numa empresa como essa. Na minha opinião, a Vale é uma empresa que não vai mais crescer tanto como ela já cresceu, por isso que é muito importante não pagar muito caro nas ações. Eu acho que no preço atual é uma boa, é um patamar interessante. Os custos da empresa estão aumentando, se a gente ver aqui, ó. Vale 3 deve brilhar no segundo TRI de 2023, enquanto outras empresas de commodities terão resultados desanimadores, diz Banco Santander. Espera um segundo TRI de resultados pouco animadores para o setor, envolvendo empresas de metais, mineração, papel e celulose. Para o banco, a Vale deve ser um dos poucos destaques positivos após maior volume de produção e vendas. Lembrando que a Vale vai divulgar os resultados no dia 27 de julho, mas o relatório de produção de vendas vai ser divulgado hoje, terça-feira, dia 18, depois do fechamento do mercado. Isso aqui já vai dar uma estimativa muito boa do que vai ser o resultado da empresa. O lucro, como eu falei, foi muito baixo em relação ao mesmo intervalo de 2022, se a gente pegar o primeiro trimestre de 2023, queda de 58%, e também o EBITDA ajustado caiu 43,5%. É possível que a gente tenha uma melhora nesse segundo TRI de 2023. A Vale é uma empresa que vem aumentando receita nos últimos anos. A receita aumentou pra caramba, deu um salto aqui de 2017, 2018 para 2021. Agora a gente tem uma correção por conta do preço. Patrimônio da empresa, lucro líquido, também crescendo. Eu acho difícil
que esse patamar de receita ele caia muito e volte aqui para casa do que era em 2018, 2017, até mesmo 2019, porque o custo da empresa aumentou, não só dela, como de todas as concorrentes, os grandes players a nível global. E aí não tem como você vender por um preço menor do que o que você está tendo para extrair, para produzir. Por isso, se a inflação impactou os custos dessas empresas, é natural que a receita não retorne mais para esse patamar. Mas, commodity é isso. Quem investe em uma empresa como a Vale no longo prazo precisa saber que os resultados são instáveis. Não adianta você criar expectativas de dividend yield tão alto como a gente teve, um dividend yield absurdamente alto nos últimos anos. Agora a gente está num patamar mais tranquilo, mais de 2021, mais de 18% de dividendos. A média da empresa é de 6,37%. Uma vez eu fiz uma simulação aqui, se o investidor tivesse começado a investir em 2010, 2011 e tivesse parado de comprar ações, o retorno seria muito ruim. Mas quem se manteve comprando ações em todo esse período aqui e continuou reinvestindo os dividendos, até esse momento, teria conseguido um retorno absurdo investindo em uma empresa de commodity como a Vale. Só que aquela coisa, quando o preço está muito alto, todo mundo quer comprar. Quando o preço da commodity está caro, a empresa está lucrando muito, todo mundo quer comprar. Quando essa situação se inverte, pouca gente consegue segurar as ações e, principalmente, seguir aportando nas fases ruins do ciclo. Então, na minha opinião, o preço da Vale é interessante. A empresa está recomprando essas ações. Isso é um sinal de que as ações estão descontadas, mas não adianta nada você querer comprar ações da Vale esporadicamente agora e achar que vai ter um bom retorno no curto prazo. Quem quiser ter um retorno interessante precisa seguir comprando ao longo dos próximos anos. Não adianta querer fazer um aporte único e achar que vai comprar ali no melhor momento e depois é só alegria. Não, é um bom momento para, quem sabe, até começar a investir na empresa, mas a gente sabe que é possível que o preço do minério caia um pouco mais. As ações elas têm um comportamento que depende muito do preço do minério. Se você não tiver emocional para segurar, muito provavelmente você pode ter prejuízo nas ações. Beleza, meus queridos amigos? Fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!